Atualizações sobre o caso da deputada acusada e ré Flor de Lis dos Santos de Souza. Nós vamos esclarecer um passo dado importante dentro dos autos do processo e vamos também desmentir uma fake news que anda circulando pelas redes sociais, esses blogs e por aí vai, que divulgaram que Flor de Lis está proibida de dar entrevistas. Isso é mentira. Nós vamos acompanhar aqui com os documentos. Eu sou o Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos. Deixe o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal e para, Ganoli! Vamos lá para a gente conversar. Atualização sobre o caso da deputada acusada e ré Flor de Lis dos Santos de Souza. Ela é acusada e ré por homicídio triplamente qualificado, homicídio tentado duplamente qualificado, associação criminosa armada majorada, falsificação de documento, falsidade ideológica e também, além disso, as acusações são do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com base no trabalho da Polícia Civil do mesmo estado. Além disso, na terceira vara em Niterói, na terceira vara lá no plenário da terceira vara em Niterói, onde o processo anda. Ela é acusada de prática de rachadinha, além dos maus tratos a crianças da sua casa, os filhos adotados. Bom, vamos acompanhar aqui, eu vou te mostrar um documento agora. Deixa o seu like aí, o seu comentário, verifica a inscrição, vamos acompanhar o que diz o documento. Vamos lá. Esse documento tem várias páginas e nós estamos aqui na quinta lauda a partir da decisão do inciso 4º aqui, ó. Aí tem as folhas do processo, 22.066, 22.067. Em razão da entrevista concedida pela ré Flor de Lis ao site Metrópolis, que todo mundo deve ter acompanhado, etc. A entrevista aconteceu lá no Metrópolis. O Ministério Público requereu a extensão, acompanhe com detalhe aí, tá? A extensão dos efeitos da cautelar já deferida. E aí você sabe que existe uma decisão anterior, né? De forma a vedar, né? Vai ser proibido, vai ser vedado, de forma a vedar que a ré se dirija ou faça referências a testemunhas deste processo, não somente em mídias sociais, como era a primeira decisão, portanto esta é uma segunda que, notoriamente pelo documento já fica claro, que o Ministério Público requereu a extensão dos efeitos de uma cautelar que já estava deferida. Portanto, só ampliou a potência e a abrangência desta medida cautelar. Não há novidade, ela não está proibida de dar entrevista. Vamos acompanhar. Ou seja, de forma a vedar, proibir que a ré se dirija ou faça referências a testemunhas deste processo, não somente em mídias sociais, mas também em qualquer manifestação pública da acusada, inclusive em mídias impressas, radiofônicas, televisivas ou qualquer outra forma de comunicação pública, a fim de evitar prejuízos à instrução criminal. Só por essa frase aqui, por este pequeno trecho do inciso 4º desse parágrafo, desse documento, né, que é um documento oficial, como você pode ter acesso, um processo eletrônico, todas as informações, está lá, Flor de Lis dos Santos de Souza, todos os outros envolvidos, só por esse trecho já dá para entender do que se trata, mas nós precisamos ver com clareza a definição da justiça e o que está de fato acontecendo no processo. Vamos acompanhar o que está acontecendo aqui. Todo tipo de... ela não pode mais se dirigir nem fazer referência a testemunha do processo, agora não mais em rede social, mas em todo tipo de imprensa, seja ela material impresso, mídia impressa, radiofônica, televisiva, etc., qualquer coisa, a fim de evitar prejuízo à instrução criminal. De fato, diante de notícias anteriores trazidas aos autos, este juízo já havia fixado, né, quando da audiência realizada em 4 de dezembro, que nós estávamos lá pessoalmente, Diego Ganoli, fazendo cobertura deste caso em Niterói, já estava decidido, 4 de dezembro, assentado às folhas 19.044, a pedido do Ministério Público, medida cautelar determinando que a ré Flor de Lis
abre aspas aqui, se abstenha de se dirigir ou mencionar o nome de qualquer testemunha, ainda que indiretamente o faça nas redes sociais. Isso aqui está claro, né, que estava valendo apenas para redes sociais. Ocorre que a ré Flor de Lis, essa palavra que eles escolheram aqui no meio do documento, você vai achar muito curioso para o fato. Ocorre que a ré Flor de Lis, a despeito da fundamentação aduzida quando da fixação da referida cautelar, em recente entrevista concedida a um veículo eletrônico de imprensa, site Metrópolis, burlou, olha que loucura, meus amigos, burlou a determinação deste juízo, sem, contudo, descumpri-la literalmente. Você percebe uma estratégia? Ela burlou a determinação sem descumpri-la literalmente. Ou seja, ela continuou mencionando testemunha, no caso, a Regiane Rabelo, empresária, e ela fez isso, porém não fez em rede social. Fez ao Metrópolis, que também está nas redes sociais. Portanto, a entrevista que nós conferimos e podemos ter acesso está nas redes sociais. É só uma observação. Considerando que a manifestação não se dera em mídia social, mas sim, essa informação está em rede social, em mídia social, talvez alguém não tenha orientado aqui, a informação não chegou lá. Portanto, assiste razão ao Ministério Público, devendo ser a medida cautelar anteriormente aplicada, ampliada. Ou seja, a medida cautelar anterior aplicada seja ampliada, de forma a abranger as manifestações da ré também em qualquer meio de comunicação em sentido amplo. Isto posto, está aqui a decisão. Decisão de juiz Aneares, estendo a medida cautelar anteriormente fixada para determinar que a ré Flor de Lis, abre aspas aqui, se abstenha de dirigir-se ou mencionar o nome de testemunhas, ainda que indiretamente o faça, em toda e qualquer manifestação pública, seja em mídias sociais, impressas, radiofônicas, televisivas ou qualquer outro meio de comunicação, com o fim de preservar as testemunhas arroladas e garantir que a possível instrução em segunda fase se dê de forma escorreita e livre de pressões, tá bom? Esse é o documento. Não há, em momento algum, a proibição de Flor de Lis dar entrevistas, como blogs e etc, e páginas de fake news, de notícia falsa, de desinformação, divulgou por aí. Então nós estamos vendo que a medida cautelar foi ampliada. Meramente e simplesmente, a medida cautelar foi ampliada. Ela não podia citar nome de testemunha e de pessoas que fazem parte do processo em mídias sociais e redes sociais. Ela foi ao Metrópolis e falou isso, né? Então, a Justiça, através do Ministério Público, requereu que a medida cautelar anteriormente já estabelecida seja ampliada. Então, ela agora não pode mais falar em nome de testemunha e pessoas do processo, não só em redes sociais, mas em todo lugar. Imprensa, material impresso, radiofônico, televisivo, etc e tal, em lugar nenhum outro qualquer meio de comunicação que exista, ela pode se manifestar com relação ao nome de testemunhas, etc e tal. E é interessante olhar a imprensa tradicional, porque fala assim, justiça proíbe manifestação de Flor de Lis sobre a execução do seu marido. É uma coisa muito louca, né? Se você olhar, por exemplo, tem uma notícia aqui da Band, né, UOL, etc, é tudo farinha da mesma coisa. Tá aqui, ó. A justiça proíbe manifestação de Flor de Lis sobre a execução do marido. É o segundo processo do mesmo assunto contra a deputada federal. Primeiro que não é um segundo processo, não sei, isso daqui é um processo que acontece e tem uma segunda medida do Ministério Público que amplia a primeira. Então é um requerimento dentro de um processo, há um requerimento, um segundo requerimento para que se amplie as medidas cautelares com relação a ela se pronunciar sobre pessoas do processo, inclusive, principalmente assim, focando em testemunhas, que é quem vai ter que depor ainda para não atrapalhar a segunda fase da instrução criminal. Tem até uma foto aqui que ilustra. Ui, meu Deus do céu. Presta atenção aqui, ó. Deixe o seu like, era isso que ela estava falando ali, ó. Deixe o seu like, o seu comentário no canal do Ganoli. Para, Ganoli! Pronto. A matéria segue. Olha que loucura, né? A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a deputada federal Flor de Lis seja proibida de fazer manifestações públicas sobre testemunhas, né, da execução do marido. Daqui para lá não sei, mas testemunhas do caso, tudo bem.
Tem testemunha que não estava lá no ato da execução, como é que a pessoa vai falar? Mas tá aqui, ó. Proíba de fazer, pelo menos é um portal grande, né? Tá errando pouco. Proíba de fazer manifestações públicas sobre testemunhas, né? As informações são do repórter Guilherme Pecil, da Rádio Band News. É o segundo processo movido do mesmo assunto, né? Na verdade, já expliquei isso. No primeiro, Flor Delis não podia mais citar testemunhas em mídias sociais, após a parlamentar dizer em entrevista que pretende processar Regiane Rabelo. Bom, nós temos aí, né, a explicação com um pouco mais de clareza agora, né, acerca do que de fato está acontecendo dentro do processo. Eu tenho acesso, eu já sabia, tem uns 2 ou 3 dias que eu estou estudando e analisando essa decisão, salvo engano, foi um processo que é datado do dia 15 de abril e é uma atualização do processo datado do dia 15 de abril, porém foi efetivamente decidido e publicado aí no dia 19, hoje eu gravo dia 20. Então, a gente está acompanhando o processo pelo lado de dentro, mas não é tudo que eu me sinto que é importante ou relevante a gente comentar, senão a gente vai ficar comentando Flor Delis trocou de peruca, Flor Delis trocou a tornozeleira da canela à direita para a esquerda. Quer dizer, começa a chegar um ponto e é difícil, cara. As pessoas pedem pra gente comentar, eu tenho que vir aqui explicar negócio de fake news e tal, notícia falsa e tal, desinformação. Isso é o mal do momento, é o mal do século, é a desinformação. Ou por incompetência ou por ser canalha mesmo e vontade de falar coisa que é mentira. Regiane é uma das testemunhas do processo e afirma que há um artefato explosivo caseiro jogado na casa dela por intimidação. Conforme a decisão desta terça-feira, dia 20, Flor Delis não pode mais fazer qualquer tipo de menção em mídias impressas, radiofônica, televisiva ou qualquer outra forma de comunicação pública. Na verdade, a decisão é do dia 19. A gente tem aqui o documento, dá até para conferir. Mas, enfim, no pedido, o promotor alega que a conduta da acusada traz manifesto prejuízo à instrução criminal. É o que definiu também o Tribunal de Justiça por unanimidade, 3-0 lá na questão da audiência que aconteceu no TJ. Subiu para Brasília uma decisão de 3-0. Então, a gente tem aqui a informação. Como eu disse, o documento que nós estamos acompanhando é um documento do dia 15 de abril. Niterói, 15 de abril, Neares dos Santos Carvalho Arce. Tá aí o documento do dia 15 de abril, porém, ele foi lançado lá, tá aqui, ó, assinado, né, Neares dos Santos Carvalho Arce, blá, 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 assinado 19 de abril, às 15h06. E é o momento em que a gente, né, a data e próximo desse horário foi quando a gente teve acesso a essas informações, né, a assinatura dela, Neares, assinado digitalmente, né? Então, quer dizer, assinado dia 19, publicado e passa a valer dia 19, e um documento datado do dia 15. E embora seja datado do dia 15, passa a valer no dia 19. Então, quer dizer, a gente tem várias outras informações aqui, porém, hoje, e especificamente sobre esse assunto, estamos tratando desta decisão aqui. Estendido a medida cautelar, anteriormente fixada para determinar que a Flor Delis se abstenha de dirigir-se ou mencionar o nome de testemunhas, ainda que indiretamente o faça em toda e qualquer manifestação pública, seja em mídias sociais, impressas, radiofônicas, televisivas ou qualquer outro meio de comunicação, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Eu sou o Diego Ganoli. Você que nos visita, verifica a sua inscrição nesse canal, ativa aí o sininho e deixa o seu like, o seu comentário. Verifica a sua inscrição nesse canal e vamos debater nos comentários, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.